Olá, família! Tânia Pimenta com vocês e hoje num novo cenário. Estou aqui no Florir da Terra, onde a minha criança querida ama estar. É bom ser criança, né? Você foi muito marcado ou muito marcada na tua infância? Você tem um ninho para tua criança querida? Vem comigo. Para quem não assistiu ainda meu vídeo anterior, eu vou destacar os 3 pontos principais. O primeiro ponto é o equilíbrio entre o saber e o ser, que é a ponte da mente e o coração. O segundo ponto que eu conversei bastante foi sobre a geração alfa, que é o advento do nascimento das crianças de 2010 até aqui, que tem uma grande intimidade com a inteligência artificial e acaba tornando a educação um desafio, porque o acesso à informação é muito rápido, é muito simples, e também por terem uma consciência mais desperta. Já o terceiro ponto é uma introdução à importância de estarmos conectados com a nossa criança interior. Quando nós ouvimos esta voz, nós nos conectamos à criança querida, que é a criança divina. Eu vou trazer as minhas memórias, as minhas lembranças que são muito importante para mim, pois essas memórias que me vitalizaram e me fortaleceram para que eu continuasse na minha estrada. E eu vou então fazer um retrocesso lá por volta dos meus 4, 5 anos, é quando eu me lembro que eu tinha uma ligação com o meu mundo espiritual muito grande. Então eu convivia abertamente com a minha visão espiritual e eu estava sendo sempre protegida pelo meu pai e pela minha mãe espiritual. Eu nasci numa família muito grande, sou a 16ª filha, de um pai e uma mãe valorosos, vigorosos. Mas eu estava mais conectada à minha família espiritual. E ali eu me sentia segura, feliz. E quando vinha com a minha família terrena, estava tudo bem também. Porque eu sempre tinha em presença o meu pai e a minha mãe espiritual. E isso me traz muita comoção, porque eu os amo demais, né? E eu brincava livremente, tranquilamente com minhas irmãs, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, porque eram muitos, né? E para mim não tinha problema, porque eu estava sendo sempre amparada pelos meus pais espirituais para que eu aprendesse a conviver aquele momento humano. E eu convivi até os 7 anos, quando, da minha memória, eu estou sentada em uma cama de casal, olhando de frente à cabeceira, que era uma cabeceira toda em madeira, e conversando com os meus pais espirituais, naquele mundo espiritual que eu vivia, e eles me davam uma péssima notícia, né? Que eu fiquei impactada e conversava com eles que eu não poderia aceitar aquilo, e o que eles me diziam é que dali para frente eu não iria mais ter o contato visual. Então, eu discutindo, debatendo, rebatendo que aquilo seria impossível para mim, que eu não iria dar conta de estar somente com aquela visão exterior. Claro que numa linguagem infantil, né?
E eu dizia que eu ia ter muito medo se eles não ficassem comigo. Mas eles continuavam explicando coisas que eu tenho memórias emocionais, né? Mas eu não percebia que por detrás de mim alguém estava se aproximando. E era um alguém físico, um alguém desta realidade aqui humana. E esta pessoa vinha pé por pé e soltou um grito: "Você é louca!" Porque ela não via o que eu estava vendo. E começou a gargalhar e continuava a gritar. E neste momento, eu realmente perdi a visão. E fiquei cega por alguns segundos. Cega literalmente. E eu perdi também um pouco da consciência, porque já não sabia mais aonde eu estava. E dali para diante, eu me senti separada. Mas eu precisava continuar e seguir aquela experiência humana. Mas eu não aceitei a separação. Eu realmente perdi aquela visão do mundo espiritual, mas eu apurei a audição. É assim que os cegos fazem, não é? Eles perdem a visão ou nascem cegos, mas a audição fica aguçada. Então, eu continuei a vida, mas sempre buscando, sempre questionando. E como eu contei a vocês, eu nasci, então, numa família numerosa e numa família mais humilde, de poucas condições. Então, nós não tínhamos acesso a livros, a cultura de um modo geral. Meus pais eram semi-analfabetos, então a cultura era pouca. E eu continuei peregrinando e por volta de uns 13 anos, eu, na convivência com as amiguinhas, elas frequentavam a religião católica, eu fui fazer a primeira comunhão. Tomei a primeira comunhão, a primeira hóstia. E na empolgação, nós decidimos que iríamos fazer então a crisma, para a sequência aos estudos. E eu comecei a fazer a crisma então. Fiz a primeira aula, fiz a segunda aula. E na terceira aula eu comecei a fazer alguns questionamentos sobre vida, sobre a morte. E a professora, ela sempre dava um jeito de dar uma escapada, dar respostas muito vazias. E na aula seguinte, voltei ao questionamento e aí então eu perguntei a ela: o que tem após a morte? E ela me respondeu: não tem nada. Como assim não tem nada? Não tem nada, não tem nada e pronto. Porque também ela já estava exaurida, cansada dos meus questionamentos, né? E eu estava sentada naquela mesinha bem tosca, mas com um bracinho, meu caderninho naquele bracinho de mesa. Eu bati com tudo naquele bracinho de mesa, joguei caderninho, um lápis e falei simplesmente assim, num tom bravio: para mim, isto aqui não serve. Levantei, não olhei para trás, para a amiguinha, para ninguém mais e fui embora. Eu só tinha, então, por volta de 13, 14 anos. É claro que eu fui excomungada do grupo, né? Porque as amiguinhas acabaram por me rejeitarem e eu fiquei por um bom tempo afastada daquele grupo todo. Mas aquilo não me impediu de continuar buscando. Eu sempre fiquei inquieta, porque eu não aceitei que aquilo era a separação do mundo espiritual. Então, por volta de uns 15 para 16 anos, eu participei de uma primeira reunião espiritualista. Mas quando eu disse à minha família que eu iria participar, uma das outras irmãs disse-me que a minha alma ia queimar nos quintos dos infernos. E qual foi a minha resposta? Eu pago o preço. E fui. E por volta de uns 17 anos eu comecei a frequentar
o kardecismo. E fiquei no kardecismo por muitos anos, até os meus 36, 37 anos. E dali para frente, estas duas escolas não mais me deram respostas. Então, minha gratidão à escola católica, minha gratidão à escola kardecista. Eu comecei a estudar então a antroposofia e foi onde eu comecei a encontrar respostas. As portas se abriram para mim. E depois de 40 anos de deserto, as portas se abriram. Mas eu venho estudando e estudando sozinha. E nesta busca eu realmente entendi que a cultura, a sociedade quer que nós acreditemos na separação. Porque quando, aos 7 anos, eu fui levada a olhar mais para o mundo externo, para que eu buscasse as respostas dentro de mim, para que eu pudesse fazer então a observação do que é mais valioso, do que é principal. E eu descobri o principal. A minha criança querida jamais se separou. A minha criança querida é a luz da minha vida. É a criança divina. E é esta criança querida que me faz ver que a vida é boa, que a vida é bela e me ensinou a viver a vida verdadeira. Eu continuo a pesquisar, eu continuo a estudar e a olhar o mundo de fora, mas com os meus óculos internos. Eu amo viver por conta da minha criança querida, que tudo vê com a beleza. Então, daqui para frente, eu vou estar discutindo com vocês o que é principal para que esta criança divina continue a ser alimentada, para que nós possamos, cada um de nós, ter o seu próprio ninho interior. Porque esta criança querida é a luz que ilumina o nosso caminho. E ela nos diz que não existe separação. Que esta ilusão que o mundo exterior nos quer fazer acreditar é que nos separa do que é principal. Mas por hoje eu paro por aqui, porque há muito ainda o que nós conversarmos. Há muito para ofertar e contribuir com esta família imensa, pois esta nova era é a era da fraternidade. É a era em que nós vamos nos encontrarmos como irmãos para que este mundo realmente venha a ser o que foi planejado para ser. Se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, comentem. E se vocês acreditarem que este conteúdo contribui, compartilhem e continuem comigo. Por enquanto, meu muito obrigada e até breve.